Agora, na Ideal FM, dicas simples e naturais para você melhorar sua qualidade de vida. Aprenda a ter saúde, equilíbrio e bem-estar com a mudança de pequenos hábitos no seu dia a dia. Começa agora o programa Espaço Saúde, com a doutora Márcia Gaspar. Ela vai voltar, vai chegar, e se demorar... Boa tarde, querido ouvinte. Estamos na quarta-feira, metade da semana. Esses 2 dias anteriores, segunda e terça, reproduzimos aqui uma entrevista de um cirurgião dentista sobre homeopatia. E a minha crença é de que atrás de todo ato do ser humano, seja ele bom, ruim, equivocado, sempre há um pensamento, uma mente e uma emoção. Tudo provém daí. Essa é a fonte, é a base de tudo. Inclusive o mal do século, né? O mal da atualidade, que é o estresse. Eu achei muito engraçado essa semana que eu ouvi uma história de 2 pessoas que se encontraram no supermercado. Uma tinha fraturado o pé e o outro estava com uma dor de ouvido. E aí os dois relatando que foram ao médico e tal, e o diagnóstico dos médicos é porque a fratura do pé dela era fratura de estresse. E a dor de ouvido dele também. E eles começaram a rir no corredor do hospital, porque agora a moda o diagnóstico é o estresse. Mas não deixa de ser, só que ele precisa ser tratado de maneira adequada, né? E cada pessoa vai ter que buscar o seu caminho. Existem várias alternativas, podem funcionar bem para uma outra pessoa, para outra não, depende da sensibilidade, do nível que esse estresse está enraizado e da crença que a própria pessoa tem, do tipo de abertura que ela dá para o tratamento. Então, nós vamos reproduzir aqui algumas coisas também que eu encontrei, que eu li e pesquisei nesse final de semana. Então, vamos ler sobre a mente e as emoções. Os problemas de fundo mental e emocional, eles podem impedir que a pessoa afetada dê continuidade às suas atividades cotidianas e aos seus relacionamentos. Tais distúrbios interferem profundamente na autoestima e na capacidade de lidar com as pressões do mundo moderno. Remédios, suplementos nutricionais, terapias do toque e do movimento, abordagens psicológicas e técnicas de gerenciamento do estresse estão entre as opções de tratamento. O estresse, ele é uma reação natural a qualquer situação de tensão física ou mental. Por exemplo, um último dia de prazo para entregar um trabalho provoca uma resposta de alerta que reúne reações físicas, como suor e aumento dos batimentos cardíacos, e psicológicas, como a ansiedade. Ao longo da vida, é normal enfrentar situações que demandam certa quantidade de estresse. Porém, se elas são muito frequentes, a grande exigência física e mental pode resultar num problema de saúde. A seguir, algumas terapias que ajudam a lidar com o estresse. O que acontece é o seguinte, caro ouvinte, o organismo está preparado para isso, desde os nossos ancestrais. Aliás, ter essa reação de estresse, ela é útil até para a sobrevivência e para a defesa, porque prepara o organismo, pelo menos antigamente preparava, para a caça, para as lutas, para a fuga. O perigo está em quando a gente perde o time desse processo. Por exemplo, ele não responde mais. Ele é frequente. A pessoa é tão ansiosa que esse processo ele ocorre mesmo sem ter uma causa, sem ter um estímulo. Quebra lá, vai, o botãozinho que estava controlando. Vamos supor que você tem lá uma campainha de sensor de presença quando alguém passa na porta do seu estabelecimento, do local onde você trabalha. Então, só se a pessoa passa na frente é que ela apita. Vamos supor que algum componente lá desestabilizou e qualquer coisa que passa, seja luz, passarinho, vento, pensamento, ela apita. Você vai ter que ir lá e desligar, porque ela vai ficar apitando a tarde inteira. A mesma coisa acontece com o organismo. Há um momento em que esse gatilho, ele quebra. Então, ele dispara constantemente. E aí vem a estafa, vem o descontrole, né? E vem aí a falência de todas as atividades físicas e mentais. Quais são os sintomas do estresse? Físicos: cansaço, dores de cabeça frequentes causadas por tensão,
dores musculares, piora dos sintomas de doenças pré-existentes, dificuldade física de lidar com os problemas. Sintomas psicológicos: ansiedade, choro frequente, irritabilidade, falta de concentração, dificuldade em tomar decisões, problemas de sono, perda de apetite, baixos níveis de energia e motivação, incapacidade psicológica de lidar com o problema. Será que alguém que está ouvindo aí reconhece algum desses sintomas? Não, né? Imagina, ninguém tem nada disso. Aposto que pelo menos 1, 2 ou 3 todo mundo está sentindo, né? E quais são as causas? Existem os fatores predisponentes, quer dizer, que já são existentes, já vêm com a pessoa, e os fatores desencadeantes. Os predisponentes são uma personalidade ansiosa, saúde geral insatisfatória, né? Má alimentação e falta de apoio social. Fator desencadeante: acúmulo de aborrecimentos diários ou circunstâncias intensas ou traumáticas. Hoje e amanhã eu vou propor uma coisa diferente para vocês. Uma das sugestões aqui para controlar estresse, que vem ao longo de todas as reportagens, as entrevistas e tudo aquilo que a gente pesquisa, é o relaxamento e a meditação. São fundamentais. Então eu vou compartilhar com vocês agora um CD que eu tenho de sons da natureza, um CD de relaxamento. Muitas pessoas devem conhecer, existem algumas que nunca ouviram. Então agora eu proponho como uma experimentação para vocês nessa hora de almoço. Então vamos ouvir uma dessas canções que eu não preciso nem dizer o nome. Ela é da natureza. Bom relaxamento para vocês.
deu para se sentir flutuando no meio da natureza, no meio da mata. A gente mora numa cidade do interior, que normalmente a gente deveria prestar atenção nessas coisas, né? Ter mais acesso, ouvir os passarinhos, mas tem dia que a gente não consegue perceber nada disso. E é importante a gente sair do lugar comum dos nossos problemas e perceber quantas coisas maravilhosas existem ao nosso redor. Vamos continuar então aqui com a nossa pesquisa. Você está pesquisando junto comigo. Como surge então o estresse? Durante episódios de grande tensão, os hormônios do estresse, que são a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol, são secretados no organismo, desencadeando reações. A digestão fica mais lenta, os músculos mais tensos, o fígado libera açúcar e gorduras, como forma de energia para preparar o corpo para uma possível ação súbita, e os batimentos cardíacos aumentam. Essa energia e a tensão que o organismo acumula e que não são descarregadas podem afetar os principais órgãos e sistemas, causando ou piorando doenças e disfunções já existentes, como distúrbios gastrointestinais, artrite, diabetes, dores crônicas nas costas, angina, hipertensão, distúrbios do sono e câncer. Determinadas situações exigem grande esforço físico e mental, como enfrentar a perda de um ente querido, passar por um divórcio ou perder um emprego. O mesmo acontece quando se fica preso em um congestionamento ou quando se perde a chave de casa. O acúmulo de irritações de pequeno porte provoca o mesmo desgaste. O grau de estresse causado por essas situações depende de características individuais e de como cada pessoa lida com a pressão. A capacidade de lidar com o estresse varia muito de pessoa para pessoa, tanto do ponto de vista físico quanto emocional. Aumentar essa capacidade em um dos dois níveis pode ajudar no outro. Por exemplo, praticar exercícios fortalece fisicamente e descarrega algumas tensões que interferem no plano emocional, sendo uma das terapias para lidar com o estresse e suas complicações. Qual é o plano de tratamento para a gente cuidar do estresse? Existem alguns tratamentos básicos. Primeiro, mais complicado às vezes de fazer, mudança do estilo de vida, aconselhamento, psicoterapia e alguns programas de manejo de estresse. E os tratamentos de apoio? Terapia nutricional, reeducação respiratória, para a gente diminuir um pouquinho o ritmo, medicina fitoterápica ocidental, terapias de toque, homeopatia, acupuntura e terapias corpo e mente. Como já foi dito aqui, chega a um nível de que as irritações pequenas do dia a dia, como perder a chave do carro, estar no congestionamento, podem causar o mesmo dano que perdas muito grandes, né? Como de entes familiares, o divórcio, a perda do emprego. Isso daqui vai depender de pessoa para pessoa. Cada pessoa lida melhor, né, com estresse. Tem pessoas que ficam muito ansiosas com pequenas notícias. Existem aquelas pessoas que a gente diz, nossa, para morrer de infarto vai demorar um mês, né? Mas é a maneira dela lidar. Então as pessoas são individuais. Por isso é que não existe uma receita de bolo que serve para todo mundo. As pessoas têm que ser avaliadas, observadas, tratadas com respeito e com individualidade. Aí é que entra em muito a ajuda dessa medicina complementar, como a homeopatia, né, como a acupuntura, a fitoterapia, enfim, a psicoterapia, todas elas. Como disse o Dr. Mário na entrevista ontem, não existe um medicamento para afta, né? Existe um medicamento para o paciente que por acaso está apresentando aquilo. Mas o que precisa ser tratado é a maneira dele de responder, a maneira dele de ver a vida, é a maneira dele de reagir. Então fiquem com esse som de relaxamento. Vamos tentando respirar mais devagar, mais calmamente, baixando o nosso ritmo para conseguir uma melhor qualidade de vida. Um excelente almoço para você, mastigando direitinho, com calma, devagar. Uma tarde de tranquilidade, não deixe de ouvir os pássaros, que aqui em Boituva tem muitos.
e a gente se vê amanhã de novo. Beijão! Ideal FM 104.9. A sintonia do seu verão.